No dia da minha formatura, minha família me deu um presente generoso. Quando abri, encontrei uma carta dizendo que eles iam me cortar financeiramente. Eu sorri e, um ano depois, retribuí o favor na festa de aniversário de casamento deles. Eu sou Jonah, 25 anos, e acho que dá pra dizer que minha família é especialista em transformar momentos importantes em lembretes de quem realmente manda. Estive guardando essa história por um tempo, principalmente porque ainda parece meio surreal quando penso nela. Mas depois de conversar com alguns amigos recentemente, eles me convenceram de que era absurda demais para não compartilhar. Primeiro, um pouco de contexto, porque sem isso nada do que aconteceu vai fazer sentido. Crescer na minha família não era exatamente o que você chamaria de algo caloroso. Também não era frio. Era mais uma proximidade performática. Visto de fora, parecíamos a família suburbana perfeita. Casa bonita num cul-de-sac, churrascos nos fins de semana, cartões de Natal com suéteres combinando. Tudo isso. Mas dentro daquelas paredes de conto de fadas, tudo era condicional. Amor só se você agisse do jeito certo. Orgulho só se você seguisse o caminho esperado. Decepção. Essa era a configuração padrão. Especialmente comigo. Sou o mais novo de 2 irmãos. Meu irmão Miles, 27 anos, era o queridinho da família. Se você procurar Filho Dourado no dicionário, provavelmente vai encontrar a foto dele. Estrela do futebol, formado em administração, casado com a namorada do ensino médio, já trabalhando para um dos amigos do meu pai em uma empresa chique. Você conhece o tipo? Eu era o artístico. O sonhador, como meu pai gostava de dizer com um sorrisinho que mal escondia a decepção. Eu não estava quebrando recordes nem fechando negócios. Eu rabiscava nas bordas dos meus cadernos, virava noites editando vídeos, mexendo com programas de design. Eles mal entendiam. Para eles, isso não era ambição. Era uma fase. Quando chegou a hora da faculdade, a expectativa era clara. Um curso prático, de preferência finanças, administração ou algo respeitável. Ainda me lembro do jantar em que disse que queria estudar design gráfico. Meu pai mal levantou os olhos do prato. Minha mãe torcia o guardanapo nas mãos como se quisesse espremer a frustração. Arte não é uma carreira, Jonah, disse ela, com a voz tensa. É um hobby. Eu já esperava pela briga. O que eu não esperava era o quanto eles iam guardar rancor. Mesmo depois de eu conseguir uma bolsa integral, mensalidade, livros e até moradia, eles agiram como se eu tivesse jogado meu futuro fora. Nem era pelo dinheiro, eles já tinham deixado claro que não pagariam meus estudos se eu escolhesse errado. Era sobre imagem, sobre controle. Então fui para a faculdade, praticamente sozinho. Claro, ainda recebia uma ligação morna no meu aniversário, ou estamos tão orgulhosos por mensagem, se eu postasse algo remotamente impressionante no Facebook. Mas no geral, construí minha vida sem eles. E me orgulhava disso. Pegava trabalhos como freelancer para complementar a bolsa. Morava em apartamentos apertados, andava de ônibus quando não dava para encher o tanque, comia muita sopa enlatada. Não era glamouroso, mas era meu. E depois de 4 anos, estava me formando com honra e já tinha uma boa oferta de trabalho em uma agência de marketing antes mesmo de pegar o diploma. Quando contei à minha família sobre a cerimônia, não esperava muito. Talvez um e-mail educado, talvez um cartão, se lembrassem. Em vez disso, minha mãe me surpreendeu dizendo que faria uma festa. Uma despedida de verdade, ela disse. É hora da família comemorar. Você. Eu deveria ter desconfiado, mas uma parte teimosa de mim, aquela criança que ainda esperava aprovação, queria acreditar que era sincero. O dia da festa era um daqueles fins de tarde abafados de começo de verão, em que tudo parece brilhante demais e o ar gruda na pele. Cheguei à casa dos meus pais, grama recém-cortada, balões na caixa de correio, tudo no capricho. Eles realmente tinham se esforçado. Mesas no quintal, comida de buffet, uma faixa gigante de parabéns, Jonah estendida entre 2 árvores. Por dentro, parecia uma reunião do colégio com gente que eu mal conhecia. Vizinhos antigos, parentes distantes que não via desde o ensino fundamental, amigos do golfe do meu pai, os amigos do Miles. Miles, claro, estava lá com sua esposa Jenna, no centro das atenções como se fosse ele homenageado. Fui cumprimentando um por um, apertando mãos, sorrindo até minhas bochechas doerem. Cada conversa seguia praticamente o mesmo roteiro. E aí, Jonah, o que você está fazendo agora? Ah, design gráfico, é? Bom, desde que você esteja feliz e quem sabe um dia você pode fazer meu cartão de visitas. E então vinham as risadas forçadas. Durante tudo isso, minha mãe circulava como uma abelha rainha, garantindo que todos tivessem comida suficiente e motivos suficientes para achá-la a anfitriã perfeita. Meu pai ficou grudado na churrasqueira, virando hambúrgueres e evitando conversas de verdade.
Quando chamaram todos para se reunir perto do pátio para os discursos e presentes, eu já estava emocionalmente exausto. Miles fez um brinde curto sobre correr atrás dos sonhos, de alguma forma conseguindo tornar tudo mais sobre ele do que sobre mim. Jenna se emocionou, ninguém sabia por quê. E meus pais sorriam como pais orgulhosos de um comercial de filme da Hallmark. Então minha mãe se aproximou, segurando uma sacola de presente, dourada e brilhante, um pouco grande demais para parecer conter apenas um cartão ou cheque. Senti um aperto estranho no estômago, mas me forcei a não ser tão cínico. Ela me entregou com as duas mãos, sorrindo aquele sorriso reservado para fotos de Natal em família e fofocas com os vizinhos. Queríamos te dar algo especial, querido, disse ela. Algo com significado. Todos se inclinaram, celulares em punho, prontos para registrar o momento. Tirei o papel de seda com cuidado para não rasgar. Mamãe odiava isso. Dentro, havia uma caixa azul marinho elegante. Ao abrir, encontrei um envelope. Sem joias, sem cheque, nenhum mimo sentimental. Apenas um envelope pardo comum, encaixado na caixa como se fosse algo improvisado. O burburinho ao redor diminuiu, algumas risadas constrangidas cortaram o silêncio. Olhei para meus pais, que sorriam um pouco exageradamente, e abri o envelope. Dentro havia uma única folha de papel grosso, digitado, formal, e quando li a primeira linha, meu estômago despencou. Fiquei parado por um segundo, apenas encarando a carta. Minhas mãos pareciam perdidas, como se não soubessem o que fazer agora que o envelope estava aberto. Ao meu redor, as pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente. Você conhece aquele pigarro leve que as pessoas soltam quando sentem que estão presenciando algo íntimo demais? Teve muito disso. Finalmente, abaixei os olhos e comecei a ler. Não era longa, talvez um parágrafo e meio, mas a mensagem era clara. Querido Jonah, parabéns pela sua formatura. Estamos orgulhosos do homem que você se tornou, mesmo que seu caminho não tenha sido o que escolheríamos para você. Ao entrar nessa nova fase da vida adulta, acreditamos que é importante que você aprenda o valor da verdadeira independência. Portanto, com efeito imediato, não forneceremos mais nenhum tipo de apoio financeiro. Estamos confiantes de que essa decisão ajudará a construir sua resiliência e caráter à medida que você enfrenta o mundo real. Estamos ansiosos para ver como você lidará com esse desafio. Com amor, mamãe e papai. Sem cheque, sem um vale-presente, nem mesmo uma nota de $20 simbólica como piada. Há apenas parabéns. Você está por conta própria. No começo, eu nem reagi. Acho que meu cérebro ainda estava tentando entender. Continuei relendo as palavras, como se elas fossem mudar se eu olhasse forte o bastante. Quando finalmente levantei os olhos, mamãe me observava de perto, como se esperasse uma reação específica. Papai estava um pouco atrás dela, de braços cruzados, balançando a cabeça, satisfeito, como se tivesse acabado de transmitir uma grande lição de vida. Miles, parado de lado com um copo na mão, teve a audácia de me lançar uma piscadela. O ambiente, ou melhor, o quintal, ficou tão silencioso que dava para ouvir o gelo tilintando nos copos das pessoas. Ali eu soube que aquilo não era sobre me ensinar resiliência. Nem era realmente sobre dinheiro. Era sobre poder. Sobre mandar uma última mensagem de que eles ainda estavam no controle, mesmo sem pagar mais nada. E talvez, se eu for realmente honesto, fosse também sobre me humilhar na frente de todo mundo que eles conheciam. Senti o calor subindo pelo meu pescoço. Não era exatamente raiva. Era algo mais frio. Desilusão, talvez. Uma sensação de fim. Dobrei a carta com cuidado, coloquei de volta no envelope, guardei na caixa e a deixei sobre a mesa. Então, bem calmo, olhei para meus pais e disse: Obrigado. Sem sarcasmo, sem ironia. Apenas tranquilo. Foi como se o ar voltasse a circular entre as pessoas. Os convidados voltaram a murmurar, alguns até aplaudiram timidamente, como se não soubessem se aquele era o momento certo para isso. Mamãe soltou uma risadinha aliviada e me puxou para um abraço duro e forçado. Você vai nos agradecer depois, sussurrou ela no meu ouvido. Um dia você vai entender. Me afastei. Sorri como se acreditasse nela e pedi licença para ir ao banheiro. Na verdade, eu só precisava de 1 minuto para respirar. Fui parar no andar de cima, no meu antigo quarto, o mesmo que eles transformaram em quarto de hóspedes assim que me mudei. Todos os meus posteres tinham sumido. Minha escrivaninha havia sido substituída por uma cama de casal com um edredom genérico. As paredes agora eram de um bege sem graça, apagando qualquer vestígio de que ali já viveu alguém com sonhos e ambições. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para o carpete por um longo tempo. Seria fácil me sentir esmagado naquele momento, me afundar na sensação familiar de que, não importa o que eu fizesse, nunca seria o suficiente para eles. Mas, em vez disso, algo dentro de mim mudou. Percebi que eles não tinham mais nenhum poder real sobre mim. Eu não precisava do dinheiro deles.
Não precisava da aprovação deles. Nem da validação deles. Tudo o que restava para eles eram esses gestos pequenos, essas jogadas mesquinhas e desesperadas para tentar me lembrar de que ainda estavam no controle. E ao sorrir, ao agradecê-los, eu tirei até isso deles. Ainda assim, não vou mentir, doeu. Uma coisa é suspeitar que sua família não te enxerga de verdade. Outra, bem diferente, é ter isso confirmado por escrito, na frente de metade da vizinhança. Fiquei lá em cima mais tempo do que deveria, talvez uns 20 minutos. Só respirando, deixando a raiva se transformar em algo mais útil. Quando finalmente desci, a festa já estava naquela fase de encerramento desconfortável. As pessoas beliscavam as sobras, juntavam os filhos, se despediam. Mamãe veio logo ao meu encontro, radiante como se nada estranho tivesse acontecido. Pronto para umas fotos? Disse ela com entusiasmo. Fotos, claro, porque de que adianta uma humilhação pública sem provas? Para o álbum de família, posei para dezenas de fotos. Eu com minha mãe, eu com meu pai, eu com Miles. Eu sorrindo ao lado de pessoas cujos nomes eu nem lembrava. Estava no piloto automático, só querendo passar por aquilo. E o tempo todo, um pensamento martelava na minha cabeça: vocês acham que isso acabou? Acham que venceram, mas não têm ideia do que vem por aí. A festa finalmente terminou. Quando o sol se escondeu atrás das árvores, os convidados foram indo embora aos poucos, oferecendo sorrisos educados e parabéns constrangidos. Apertei mãos, acenei, até abracei algumas pessoas que mal conhecia. Qualquer coisa para manter a paz. Mamãe me abraçou mais uma vez antes de eu sair. Apertado, doce demais. Liga se precisar de alguma coisa, disse ela, com a voz fingidamente afetuosa. Apenas sorri e disse que ligaria. Nós dois sabíamos que eu não ligaria. Quando fui embora, vendo a casa deles encolher no retrovisor, algo em mim endureceu. Não foi a carta que quebrou algo dentro de mim. Foi o olhar no rosto deles. O jeito como minha mãe sorriu, como se tivesse me dado o mundo. O jeito como meu pai ficou parado, satisfeito, como se finalmente tivesse me transformado num homem. O jeito como Miles assistiu tudo como se fosse uma piada interna. Eles não só me cortaram financeiramente. Tentaram me rebaixar. E queriam testemunhas. Queriam plateia. Isso foi o que ficou preso no meu peito como uma pedra. Passei as semanas seguintes me adaptando ao novo trabalho, ajustando a rotina estável do horário comercial. A agência de marketing era pequena, mas cheia de garra, administrada por pessoas que realmente respeitavam a criatividade. Não era um trabalho glamouroso, e muitos logotipos para comércios locais, campanhas para produtos sem graça, mas era estável, confiável, meu. Trabalhei duro, economizei cada centavo e vivi com simplicidade. Sem noitadas, sem grandes compras, apenas progresso lento e constante. Cada dólar economizado era mais um tijolo no muro entre mim e o controle da minha família. Enquanto isso, mantive distância. Respondia mensagens com palavras secas e educadas. Devolvia ligações dias depois, se devolvia. Não dava atualizações, a menos que me perguntassem diretamente. E mesmo assim, era tudo vago. E em algum canto da minha mente, a ideia de vingança começou a tomar forma silenciosamente. Não era uma raiva explosiva e barulhenta. Era um tipo de fúria quieta e calculada. Aquela que planeja. Que espera. Eu não queria gritar com eles. Não queria um confronto dramático. Eu queria algo que eles não pudessem ignorar. Algo que eles não conseguissem distorcer como lição ou piada. Eu queria que eles sentissem o que eu senti. Surpresa. Pequenez. Solidão. A oportunidade veio mais cedo do que eu imaginava. Cerca de 6 meses após minha formatura. Mamãe me ligou do nada. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Jona. Ela disse animada quando atendi. Que bom que você não está muito ocupado. Não houve um "como você está?" ou "como vai o trabalho?" Ela foi direto às novidades. Estamos planejando algo muito especial, disse. Vai ser nosso aniversário de 30 anos de casamento no próximo verão, e vamos fazer uma festa enorme. Enorme. Todos estão convidados. Eu praticamente podia ouvir o sorriso dela pelo telefone. Queremos que você e o Miles ajudem a planejar, acrescentou alegremente. Sabe como vocês dois são criativos? Segurei a risada amarga que quase escapou. Criativo? Claro. Quando não respondi de imediato, ela continuou falando como se quisesse me prender pelo entusiasmo. Vai ter jantar formal, discursos, dança. Vai ser tão bom ter toda a família reunida de novo. E vamos precisar de ajuda com a decoração, os convites, tudo. Lá estava aquela palavra de novo. Família.
A mesma família que achava que independência significava me descartar como sobra do ano passado. Reclinei na cadeira e deixei a voz dela passar como um ruído. Um plano já começava a tomar forma na minha mente. Não apenas uma ideia vaga, mas algo afiado, elegante. Algo à altura. Claro, respondi, com a voz leve. Seria uma honra ajudar. Mamãe quase gritou de alegria. Sabia que você diria sim. Você é tão prestativo, Jonah. Sempre tão confiável. Confiável. A palavra parecia pesada, como uma pedra colocada na minha mão. Encerramos a ligação depois de mais alguns minutos com ela falando dos planos iniciais. Prometi mandar ideias por mensagem. Prometi estar envolvido. E eu estava. Só que não da maneira que ela esperava. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de preparação cuidadosa. Me ofereci para tudo, desenhei os convites, escolhi as cores, ajudei a montar a lista de discursos. Fui a imagem do filho prestativo que eles sempre quiseram, e eles adoraram. Cada vez que eu mandava um design refinado, mamãe suspirava dizendo o quanto estava orgulhosa. Cada vez que eu aparecia numa reunião de planejamento, papai dava tapinhas nas minhas costas como se fossemos velhos camaradas. Até o Miles me lançava um aceno de aprovação, ainda que contido. Eles não faziam ideia. Nenhuma ideia de que cada sugestão, cada pequeno erro meu, era parte do alicerce para o que estava por vir. Eu não queria apenas envergonhá-los. Não queria um escândalo infantil que eles pudessem mais tarde descartar como imaturidade. Eu queria espelhar o que fizeram comigo. Queria que se sentissem pequenos, impotentes. E queria que todos que importavam para eles vissem isso acontecer. Com paciência e método, construí meu pequeno castelo de cartas, sorrindo docemente o tempo todo. E quando o dia da festa finalmente chegou, estava tudo perfeito. Perfeito até demais. As mesas estavam postas, as flores arrumadas. Os garçons circulavam com bandejas de aperitivos. Os convidados começaram a chegar, vestidos com elegância. Um quarteto de cordas tocava suavemente ao fundo. Tudo parecia refinado, de bom gosto, caro. Mamãe deslizava entre os grupos num vestido azul longo, rindo alto demais. Papai reinava perto do bar, contando histórias antigas para qualquer um que quisesse ouvir. Eles brilhavam, banhados na admiração, certos de que eram o centro de tudo aquilo. Saí discretamente da multidão, passando entre as mesas até chegar a uma salinha lateral onde a coordenadora do evento me esperava. Ela me mostrou o polegar em sinal de positivo e me entregou o microfone. Era a hora dos discursos, e de acordo com o programa que eu mesmo havia gentilmente elaborado, eu era o primeiro a falar. Caminhei até a frente, onde um pequeno palco havia sido montado. A conversa foi morrendo aos poucos quando as pessoas perceberam que a cerimônia ia começar. Mamãe me viu com o microfone na mão e apertou o braço de papai, animada. Achava que eu faria uma homenagem emocionante, um agradecimento doce para dar início à grande noite deles. Sorri e ajustei o microfone. Boa noite a todos, comecei. Quero dizer como é uma honra estar aqui comemorando os 30 anos de casamento da mamãe e do papai. Realmente inspirador. Houve uma leve onda de aplausos. Esperei até que cessasse antes de continuar. Passei muito tempo pensando no que poderia dizer esta noite, como colocar em palavras tudo o que aprendi com eles ao longo dos anos. O rosto da mamãe se suavizou. Papai assentiu, encorajador. Mas então percebi, fiz uma pausa dramática. As melhores lições não são aquelas que nos dizem. São aquelas que vivemos na pele. Alguns convidados se inclinaram, sentindo a mudança no tom. Sorri ainda mais, como quando aprendi o que é independência de verdade no ano passado, quando percebi que amor, quando é condicional, não é amor de verdade. Que às vezes, as pessoas que deveriam te levantar são as que mais te seguram. Houve um murmúrio baixo pela sala. Continuei com firmeza e calma. No ano passado, na minha festa de formatura, meus pais me deram um presente muito generoso em uma carta me cortando financeiramente, na frente de amigos, familiares, vizinhos e qualquer um que pudesse importar para um jovem entrando no mundo. Vi o sorriso da minha mãe vacilar, a mandíbula do meu pai se contrair. Mas eu quero agradecer por isso, disse, virando levemente para olhá-los. Porque me mostrou quem vocês realmente são. Me ensinou que respeito não é algo devido apenas porque alguém carrega um título como mãe ou pai. É algo que se conquista. O silêncio agora era espesso. Dava para ouvir a respiração coletiva das pessoas tentando processar o que estava acontecendo. Trabalhei duro nesse último ano, paguei minhas próprias contas, construí minha própria vida, conquistei meu próprio sucesso. Levei a mão ao bolso do paletó e tirei um pequeno envelope, quase idêntico ao que eles tinham me dado na formatura. Caminhei até a mesa deles, coloquei-o suavemente à frente deles e falei com clareza ao microfone. E agora, gostaria de retribuir o favor. Mamãe parecia indecisa entre abrir o envelope ou empurrá-lo para longe. Papai o encarava como se fosse explodir.
Dei um momento a eles, depois me virei de volta para o público. Nesse envelope há uma carta formal, disse, informando que, com efeito imediato, vocês estão cortados da minha vida. Sem apoio, sem assistência, sem contato. A menos que eu escolha. Os sussurros pela sala se transformaram num burburinho completo. Desejo o melhor a vocês, continuei. De verdade. Espero que aproveitem o restante da noite, mas vocês não farão mais parte da minha caminhada. E com isso, coloquei o microfone sobre a mesa e saí. Não olhei para trás. Nas semanas que se seguiram, as consequências foram exatamente como você pode imaginar. Ouvi de alguns parentes distantes, alguns chocados, outros discretamente solidários. Alguns até admitiram que já viam as rachaduras havia anos, mas nunca disseram nada. A maioria, no entanto, permaneceu em silêncio, sem querer tomar partido. Mamãe mandou algumas mensagens frenéticas, misturando pedidos de desculpa com chantagens emocionais. Papai ligou uma vez, deixando um recado frio sobre como a família deve permanecer unida e que aquilo era desnecessário. Não respondi. Não porque queria puni-los, mas porque realmente não havia mais nada a ser dito. Miles tentou entrar em contato uma vez também, fingindo que não tinha sido cúmplice. E ignorei. Ele fez sua escolha quando riu na minha cara na minha formatura. Com o tempo, o barulho sumiu. As mensagens diminuíram. As ligações pararam. E, pela primeira vez na vida, eu consegui respirar. Sem mais dúvidas se eu era bom o suficiente. Sem mais espera por uma aprovação que nunca viria. Sem mais sensação de que o amor era algo que eu precisava merecer sendo exatamente quem eles queriam que eu fosse. Eu não estava mais com raiva, só estava livre. Hoje, quando penso naquela noite, no jeito como eles ficaram ali, expostos, na frente de todo mundo que importava para eles, não sinto arrependimento. Eles me ensinaram exatamente aquilo que nunca tiveram a intenção de ensinar, em como me manter de pé por conta própria, mesmo que fosse sem eles. Já se passaram quase 2 anos desde aquela noite. Às vezes parece que foi há uma vida. Outras vezes parece que aconteceu ontem. Mudei de cidade cerca de 6 meses depois da festa de aniversário. Nada muito drástico, só o suficiente para parecer um recomeço. A agência de marketing onde eu trabalhava acabou me promovendo depois que liderei uma grande campanha que trouxe vários novos clientes. Agora lidero minha própria equipe. Não é um emprego chamativo, mas é meu. Volto para um apartamento tranquilo, onde ninguém critica minha decoração, como gasto meu dinheiro ou quem escolho ser. Quanto à minha família, ainda estamos afastados. Mamãe tentou entrar em contato mais algumas vezes depois que a poeira baixou, especialmente em datas como feriados e aniversários, mas cada mensagem parecia igual, cheia de culpa, vazia de responsabilidade real. Papai, como era de se esperar, nunca pediu desculpas de verdade. Enviou um e-mail há um ano, basicamente me dando um sermão sobre respeitar os mais velhos e perdoar a família. Mas estava claro que ele ainda não entendia por que eu fui embora. Miles se casou no outono passado. Não fui convidado. Fiquei sabendo por um vizinho antigo, que ainda me manda uma ou outra atualização. Aparentemente, o casamento foi meio bagunçado. Planejamento apressado, poucos convidados. Muita tensão entre as famílias. Não me senti triste por ter perdido. Na verdade, não senti quase nada. E talvez essa seja a maior mudança. Não estou mais com raiva. Não fico repetindo conversas na cabeça, pensando no que eu deveria ter dito. Não olho fotos me perguntando onde tudo deu errado. Eu simplesmente vivo. É um tipo de felicidade silenciosa, que não exige atenção, mas preenche minha vida de formas pequenas e constantes. Colegas de trabalho legais, alguns amigos próximos que realmente me conhecem. Sábados de manhã caminhando pela feira, escolhendo pão fresco e flores, porque eu quero, não porque estou tentando impressionar alguém. Antes, eu achava que família era algo a que você devia se agarrar, por mais que doesse. Agora eu sei que família não é quem compartilha seu sangue. É quem aparece com amor, respeito e gentileza, e permanece, mesmo quando não é conveniente.